Olá, tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria poder partilhar neste momento a palavra, esta formação em relação à educação dos filhos, como educar nossos filhos, principalmente nesse período tão difícil que nós estamos passando. Mas quero também deixar aqui para vocês algumas coisas que futuramente nós possamos utilizar, não só pensar no hoje no sentido de tudo isso que está acontecendo, já que os filhos estão em casa, mas nós devemos levar para o nosso dia a dia. Eu quero iniciar agradecendo a todos vocês aí do grupo Adonai, todos casados, do grupo de casados, e dizer que para mim é uma alegria poder partilhar a palavra. Então eu convido vocês a pegar aí a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Colossenses 3, 21. E o texto diz: Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Eu escolhi este texto porque dentro do tema no qual será conversado, ele tem justamente um ponto importante e forte, que é como educar nossos filhos nesse período de pandemia, mas de uma maneira geral, o educar. E o texto ele vai dizer que não devemos irritar os filhos. Irritamos justamente quando nós não damos a perfeita atenção àquilo que os nossos filhos precisam. Quando nós, através das nossas palavras, desanimamos. Quando, através das nossas palavras, não levamos o amor que ele precisa, que ela necessita. Nós precisamos compreender que nós somos os primeiros a influenciar os nossos filhos. E temos um papel muito importante na construção do seu caráter. A construção do caráter de um filho é de extrema importância, porque ele vai aprendendo dentro de casa, na convivência. Ele nasce com um temperamento que é genético, mas este temperamento, com o tempo, é que vai moldando com a vivência da vida o caráter. Então, desde criança, devemos justamente perceber o papel que nós temos. E educar os nossos filhos neste período onde a maioria das crianças estão dentro de casa, onde a maioria das crianças sem estudar. E aí nós temos o desafio maior, porque, como a palavra diz, pais, não irriteis vossos filhos. Muitas das vezes perdemos a paciência, muitas das vezes a ansiedade toma conta de nós, o estresse, e acabamos dizendo e tendo gestos que não deveríamos ter. Então é preciso realmente que possamos refletir em relação às nossas palavras, em relação a tudo aquilo que, como gestos que nós realizamos para a formação do caráter dos nossos filhos. Eu quero aqui pegar a palavra educar, porque é importante que possamos saber justamente o significado da palavra educar, que vem do latim educare, e que significa instruir, ensinar, amestrar, tomar cuidado da educação física e moral. É papel nosso, e por isso que eu disse, na construção desse caráter, porque instruir o filho, ensinar a vida moral, o cuidado, a atenção que ele deve ter em relação à sua vida, e claro, em relação à vida do outro, como ele deve se comportar no mundo, como ele deve estar no mundo.
desde criança nós devemos justamente passar para ele que tenha esta consciência do seu papel no mundo. A criança, até os 7, aprende tudo aquilo que nós pais passamos para eles. Por isso que é importante percebermos e termos consciência do nosso papel nessa construção do caráter. É de extrema importância a consciência que você precisa ter. Porque você como pai, você como mãe, precisa assumir primeiro o seu papel para a construção do caráter. E diante disso, quero fazer 3 perguntas que possam te ajudar justamente na construção da educação. O educar é um papel difícil, mas não impossível, porque ele é feito no dia a dia, nas experiências da vida. Então a primeira pergunta é: como estou aproveitando esse tempo em família? Como estou aproveitando este tempo com o meu filho, com a minha filha? Como é que você tem aproveitado? Preciso perguntar, eu preciso se questionar. Estar em casa não significa que eu estou dando tempo. Estar em casa não significa que eu estou presente. Muitas das vezes não estamos. A segunda pergunta é: que valores tenho passado para o meu filho? Quais valores? Eu preciso, antes de passar qualquer valor, perceber quais são os valores na minha vida. Perceber esses valores na minha vida. Se eu não tenho valores firmes em minha vida, vai ser difícil passar valores para o meu filho. Então é preciso eu ter consciência de qual valores eu quero passar. A terceira pergunta é: o que posso fazer de diferente? O que você pode fazer de diferente neste momento em relação à educação do teu filho, da tua filha? O que você quer fazer de diferente? O que você pode fazer de diferente? Você precisa justamente pensar e analisar sobre isso, porque é importante. Não basta muitas das vezes nós queremos pensar, nós queremos e participamos de formação, até como esta aqui, de encontros, mas precisamos compreender que o conhecimento ele é importante. O conhecimento é necessário, é uma arma poderosa, mas se você não utiliza o conhecimento, você não o pratica, ele apenas vai ficar obsoleto, ele não vai servir para nada. Então é importante que, mesmo que você adquira todo o conhecimento, mas ele tem que entrar numa prática, tem que entrar numa dinâmica de exercício. Então é importante que você pergunte o que você pode fazer de diferente e pratique. Então eu quero dar algumas sugestões para vocês nesse momento em relação a educar o seu filho, seja neste momento da pandemia, seja em qualquer outro momento. Então, a primeira que eu quero falar é estar presente de maneira consciente, como eu falei antes. Você precisa estar presente. Lá na frente eu vou aprofundar isso. É importante percebermos e darmos o amor incondicional. Criar um amor incondicional. E o amor incondicional é aquele que a própria palavra diz: não põe condições, não há condições para que você ame. Ele não precisa ser educado, ele não precisa fazer as coisas para que você o ame. Isso é muito importante agora, neste período que está quase que 24 horas dentro de casa e muitas das vezes tem tarefas a cumprir e que muitas das vezes não deixamos ou não passamos para a criança, construindo nela e educando ela para ter uma vida responsável. Claro que dentro do limite da sua idade. Também vou falar isso um pouco
à frente. É importante também, principalmente agora, ter uma boa comunicação, saber se comunicar. Às vezes nós sabemos nos comunicar bem. Eu descobri, depois de algum tempo caminhando, que eu não sabia me comunicar direito. Principalmente nos relacionamentos, porque o ser humano ele é um ser relacional. Então eu preciso me comunicar, mas comunicar ele tem dois lados. Aquilo que eu falo e aquilo que eu estou falando, ou seja, eu tenho que saber o que estou falando. Em segundo ponto, eu tenho que saber ouvir. Se eu não escuto o outro, não tem como eu ter uma boa comunicação. Independente da idade do filho, você precisa aprender a ouvir. Às vezes a criança está dizendo algo, está chamando teu nome, pai, mãe, veja, e às vezes nós não nos comunicamos, nós não damos a atenção que ele precisa, necessita. E para ter esta boa comunicação, eu preciso me perguntar. Você como pai, como mãe, precisa se perguntar também. As perguntas, ela abre um leque muito grande para a nossa caminhada, para a educação do filho e a nossa caminhada como seres humanos, como pessoas que buscam a graça de Deus. Porque a interrogação nos leva, muitas das vezes, não de imediato a uma resposta, mas as interrogações nos fazem refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos atos, principalmente em relação aos teus filhos. Então você precisa se perguntar, o que eu desejo comunicar? O que você deseja comunicar para o seu filho? Deve se questionar isso. O que eu desejo comunicar? Desejo comunicar que sou eu que mando? Eu desejo comunicar amor? Eu desejo comunicar ao meu filho que ele precisa ir aprendendo a ser uma pessoa autônoma? Eu desejo comunicar ao meu filho de que ele pode sempre contar comigo? O que eu quero comunicar? O que eu desejo comunicar? O que você quer comunicar? Se pergunte, analise o que você deseja comunicar. O que você talvez até esteja já passando, mas a partir de hoje se pergunte, o que eu desejo comunicar? E depois que você fizer essa pergunta, talvez você não tenha a resposta de imediato, você pode fazer uma outra pergunta também. Qual a sua intenção desse desejo? Qual a sua intenção? Qual a intenção de desejar, de comunicar isto que você quer? É importante sabermos a intenção, porque a intenção ela vai levar para um caminho. Ela é intencional. A minha forma de comunicar é intencional. Eu quero comunicar ao meu filho que ele precisa ser autônomo. Qual a intenção? Que ele vá aprendendo a se desprender, que ele vá aprendendo a ser responsável. Se você pega o filho, ele está brincando e joga todos os brinquedos no chão e depois ele não arruma, larga lá, e você vai e arruma tudo para ele, você está comunicando a ele de que ele sempre vai ter a mãe para arrumar as coisas, para fazer as coisas por ele. É isso que você está comunicando. E a intenção é justamente fazer com que ele fique independente, que se torne talvez futuramente um adolescente preguiçoso, um adolescente que não faz nada, não é independente, porque a mãe sempre está por perto, o pai sempre está por ali. Então se pergunte qual a sua intenção. Aquilo que você quer comunicar, aquilo que você deseja comunicar é coerente? Precisamos perguntar se é coerente, se realmente dentro da faixa etária do meu filho, dentro da sua maturidade, se é coerente. Porque muitas das vezes nós cobramos algo
mas nós somos os primeiros a não viver aquilo. Nós somos os primeiros a não ter praticado, a não estar justamente convencido daquilo que nós estamos passando. E não se enganem, a criança pega tudo. A criança, ela aprende de uma maneira muito fácil. Mais à frente eu vou falar em relação a essa forma da comunicação e como a criança vai aprendendo, assim como qualquer ser humano, como são influenciados. E não esqueça, talvez esta palavra seja um pouco, talvez pesada, você acha, mas nós, pais, somos influenciadores na vida dos nossos filhos. Então, precisamos sabermos comunicar bem. Você está se comunicando com sinceridade? Preciso saber se a minha comunicação está sendo uma comunicação sincera. Porque muitas das vezes não nos comunicamos de maneira sincera. Muitas das vezes a nossa comunicação ela é disfarçada, é uma comunicação emendada, é uma comunicação que não é completa. Precisamos justamente ter uma boa comunicação. Então, esse primeiro momento, nós falamos justamente da boa comunicação. E quando nós sabemos nos comunicar bem, irritamos menos nossos filhos e menos eles ficam desanimados para a vida, menos criamos estresse. E quando, principalmente agora, que é o nosso tema, como educar nossos filhos nesse período de pandemia, e aí nós ficamos a perguntar: o que fazer com o mau comportamento do filho? Você tem lá um filho de 4 anos, de 5, 6, às vezes até um pré-adolescente, uma adolescente. E independente da idade, sempre existe aquele mau comportamento, aquela irritação, aquele estresse. E que às vezes nos perguntamos o que fazer. A criança, e como muitos especialistas dizem por este tempo, que as crianças estão ficando muito estressadas dentro de casa, sem ter o que fazer. E aí eu quero também, mais uma vez, como um bom amante da filosofia, e a filosofia sempre é baseada em perguntas, e aí tem mais 3 perguntas também para você, que te faça refletir, que te faça pensar. Primeiro, por que meu filho está agindo dessa maneira? Você deve se perguntar. Por que ela está agindo desta maneira? O que está levando ela a agir desta maneira? Se você faz essa pergunta a ti, você abre o leque para que você possa refletir, analisar o comportamento do seu filho. Muitas das vezes, aqueles comportamentos significa justamente um grito de ajuda, de socorro, um grito de carinho, um grito de amor. E às vezes nós estamos agarrados, claro, diante dos problemas que já temos como adulto, e achamos que muitas das vezes os problemas das crianças ou do seu filho adolescente, independente da idade, que ele não é tão importante quanto os seus. É claro que isso não se baseia em valores, porque o valor é algo muito particular. Existem os valores universais, os valores cristãos, mas cada um vai construindo também o seu valor. Então você não pode desvalorizar aquilo que o seu filho está sentindo. Muito cuidado. Então, se pergunte por que o seu filho está agindo dessa maneira. A segunda pergunta é: qual lição eu quero ensinar neste momento? E quando falo neste momento, falo naquele momento daquela atitude mal, daquele comportamento de irritação, de estresse do seu filho. O que você quer ensinar naquele momento? O que você quer aproveitar naquele momento para educar o seu filho? Porque, segundo a teoria da inteligência emocional, são nesses momentos
de estresse, que é uma oportunidade para você ensinar. Para você ensinar em relação às emoções, ensinar algum fato da vida, aproveitar ali e influenciar de uma maneira positiva a vida do seu filho. Então, naquele momento, naquela atitude dele, você deve se perguntar: o que eu quero ensinar? A terceira pergunta é: como posso ensinar melhor esta lição? Então você deve se perguntar saída, maneiras de como você deve ensinar naquele momento o seu filho. O que você deve passar? Como ensinar? Eu vi uma história de uma mulher que ela falava que uma certa vez, para ensinar os filhos a fazer as coisas, ela não lavou os pratos, largou os pratos lá, e o filho dela de 12 anos foi beber água e não achou copo limpo. E depois foi lá na sala e reclamou com a mãe, disse: mãe, olha, não tem copo para beber água. E a mãe perguntou: mas filho, não tem? Por que não tem? Ele falou: olha, porque os copos estão todos sujos. E ela disse assim: sim, e qual a saída? E ele falou: lavar. E ela disse: sim, então você vai lá e lava o copo. E ele disse assim: mas eu não sei lavar. Aí ela aproveitou a oportunidade, foi até a cozinha e ensinou o filho a lavar os copos. E disse a ele: toda vez que você utilizar um copo, você lava e coloca para enxugar, porque assim você sempre terá copos limpos para beber água. Então esta mãe utilizou o momento para ensinar, para dar uma lição ao filho que ele precisava, naquele momento, aprender a colaborar dentro de casa, a lavar os pratos, perceber que ele também podia fazer algo. E quando não se sabe, se aprende. Tudo se aprende. O ser humano é o ser que tem uma facilidade muito grande de adaptação, de aprendizagem. Nós nascemos aprendendo e morremos aprendendo. Então, precisamos ter esta ideia que, independente da idade, claro, que cada idade tem a sua maturidade. E aí você vai ver como mãe, como pai, o momento exato. Mas todo ser aprende. Até um bebê de meses, ele vai aprendendo. Ele aprende que se chorar muito, chama a atenção da mãe, então a mãe carrega. Então, quando ele se sentir só, mesmo não de maneira consciente, mas o seu cérebro faz isso, ele chora e chora para que a mãe o pegue. Então, nós vamos aprendendo. O seu filho também vai aprendendo neste momento a fazer aquilo que é necessário ser feito para que isso o ensine. Claro que você tem que saber e ter essa consciência de que aquilo que você está ensinando não é só para aquele momento, ele é para uma vida inteira. Não esqueça, e eu vou voltar a falar isso, talvez sendo repetitivo, mas é importante que você tenha essa consciência. Você é influenciador na formação do caráter do seu filho. Então todo o ensino, toda a formação é para a construção do caráter, principalmente quando ele é um pré-adolescente. Na adolescência, ele já tem formado, segundo dizem os especialistas, já tem formado a sua consciência do seu caráter. E aí, tudo que vem à frente foi tudo aquilo que ele aprendeu durante a sua infância. Então, até os 12 anos, a criança está sendo moldada o seu caráter. Então, queria dizer uma coisa aqui para vocês, que é de suma importância na influência da capacidade que nós temos de envolver, de ensinar, de educar os nossos filhos. Eu vou dizer 3 pontos muito interessantes que eu aprendi e que tem uma influência muito pesada
desculpa o termo assim, pesado, é para dar uma ênfase maior para que você entenda este pesado. Mas assim, nós influenciamos qualquer pessoa, e mais ainda as crianças, é claro. E você como pai, como mãe, como formador do caráter, tem que aprender isso. São 3 coisas. A primeira, através das palavras. Nós influenciamos as pessoas pelas nossas palavras 7%. 7% nós conseguimos, com aquilo que nós dizemos, tocar nas pessoas. Conseguimos ensinar, educar com as palavras. Mas 38% conseguimos influenciar com o tom da nossa voz, com a entonação da nossa voz, porque a voz, ela transmite sentimento, ela transmite emoção. Então, se a tua palavra tem o poder, aquilo que você diz, e ele vai influenciar 7%, 38% vai ser a tonalidade da sua voz, passando alegria, passando tristeza, passando raiva, passando rancor. Você percebe quando alguém fala para você e que o tom da voz dela está transmitindo raiva, está transmitindo ódio, mas você percebe também quando é alegria. Então a tonalidade de voz tem uma influência de 38%. Mas veja bem, 55% da influência sobre o outro, 55% é a nossa fisiologia, os nossos gestos. Aquilo que o corpo fala. Muitas das vezes não percebemos isso de uma maneira consciente, mas o nosso corpo fala. Às vezes você não diz nada. Às vezes você não diz uma palavra. Mas o teu físico, os teus gestos diz muito para o teu filho. Então, se nós queremos educar, ensinar o nosso filho, se você, com o seu papel para a educação do caráter, a formação do caráter do seu filho, você tem que ter cuidado e saber usar a sua fisiologia, os seus gestos. Você percebe que quando nós conversamos, nós usamos as nossas mãos, usamos os olhos, o gesto, para onde está olhando, o rosto. Ele fala muito, a nossa face fala muito. Então é preciso que você perceba justamente isso. O que você está falando, os gestos de quando você fala. Então, só para fixar 7% das palavras, 38% da tonalidade da voz e 55% a fisiologia, o seu corpo falando. Então, aproveite esta ferramenta, aproveite isso para educar o seu filho naquele momento. Para mostrar para ele amor, para mostrar a ele autoridade, para mostrar ao seu filho o quanto você o ama. Ok? Quero passar, já para ir fechando, alguns pontos importantes. É preciso ser para ensinar. O que isso significa? Nós não temos um manual de vida. Não temos um manual que nos ensine como viver esta vida. Não temos um manual para nos ensinar a ser pai, a ser mãe. Quando os filhos nascem, não nascem, como nós sabemos muitas das vezes, com um manual que nos diz como e o que é os nossos filhos. Não temos esses manuais. Então é justamente isso que nós precisamos compreender. Não existe um manual. Por isso nós somos os primeiros a influenciar. Nada acontece em nossa vida sem que de alguma forma tenhamos permitido. É muito importante compreendermos isso, que nada acontece em nossa vida sem de alguma forma não tenhamos permitido. Sempre estamos dando uma permissão e é importante perceber isso, porque eu preciso ser, antes de eu ensinar ao meu filho, eu preciso ser.
Antes de você ensinar amor, você precisa ter amor. Antes de você ensinar obediência, você precisa ser obediente. Então, é preciso ser para ensinar, para educar. Aquilo que eu falei antes, às vezes nós queremos passar algo para os nossos filhos, mas nós não vivemos de maneira sincera. Então é superficial, e aquilo que é superficial, que não é sincero, ele vai educar, porque entenda uma coisa, seja de maneira positiva ou negativa, tudo que você faz, tudo que você fala, todo o seu gesto, os seus filhos vão captar. E é claro, como a palavra diz, educar, e a gente sempre pensa o educar de maneira positiva, e ele é, claro, mas como a gente viu, educar significa ensinar, amestrar. Então tome muito cuidado, porque aquilo que é negativo também se aprende. Aquilo que é negativo se ensina. E às vezes você pode estar passando isso. Então eu compreendo que quando me foi dado esse tema para dialogar, conversar com vocês em relação a educar, foi de uma maneira muito positiva, mas não esqueça que existe também o educar de uma maneira negativa. E você pode estar educando o teu filho de uma maneira negativa. Então, é preciso justamente ser primeiro. Seja. Eu vejo que talvez aí o ponto fundamental disso tudo, para que eu não desanime os meus filhos, para que eu crie nele um caráter forte, um temperamento que ele já tem, mas que este caráter seja forte, eu preciso justamente ser exemplo em muitas coisas, ok? E que quero agora finalizar falando que nesta educação, e finalizo com um ponto importante que serve agora tanto para este período como eu falei, para toda a vida, enquanto o seu filho for dependente. Principalmente, vamos dizer, aos 12 anos. Se você tem filhos e ele já passou dos 12 e já é um adolescente ou um jovem que está dentro de casa, você pode usar essas ferramentas 6 que eu vou falar para a utilização desta educação, para esta influência, porque influenciar não é impor a sua vontade, não é isso. Influenciar são gestos e atos que você comunica para, vamos dizer assim, para algo positivo. Então a influência também pode ser para o mal também, né? Às vezes nós dizemos, fulano foi influenciado. Sim, a influência ela está ligada, como eu falei, ao ensinar, ao aprender, ao educar. Mas aqui eu estou falando de uma maneira positiva. Eu quero agora falar para vocês 6 pontos muito importantes para essa educação, para essa influência em relação aos seus filhos. A primeira eu quero falar sobre a atenção. Atenção significa não ignorar os sentimentos do filho, mas transmitir uma mensagem de consideração, ou seja, respeitar as emoções, os sentimentos do teu filho, aquilo que ele naquele momento está sentindo, porque a atenção é um alimento à sua autoestima. Vai influenciar a autoestima do seu filho, por isso você precisa usar deste alimento importante, que é a atenção. Dar atenção, mesmo que seja num comportamento ruim, não importa o que ele esteja falando, fazendo, mas você precisa dar esta atenção. Ele necessita. Quando se sente ignorada, nasce na criança o sentimento de desvalor, como se ela não fosse importante, como se ela não tivesse um valor grande na família. Por isso, a influência influencia, na verdade, de uma maneira direta na autoconfiança também. A atenção ajuda a criança a perceber o seu valor. Então, dê atenção. Dar atenção significa não só estar em casa, significa estar presente emocionalmente. Esteja
presente emocionalmente. Segundo, sobre a confiança. Todo filho, ele quer, por menor que seja, acreditar que é capaz de lidar com sua própria vida. Todo filho, ele deseja de uma maneira ou outra buscar incessantemente a aprovação dos pais. Ele quer mostrar que é digno de confiança. Se for algo combativo com a maturidade do seu filho, confie, dê a ele, mesmo que ele erre, mas mostre a ele que aquele momento, aquela tarefa, ele ainda não está preparado. Mas é preciso usar formas para que seu filho crie a confiança. Como, por exemplo, tomar um banho só. Talvez ele não saiba tomar um banho completamente, de maneira correta, mas deixa ele iniciar, depois você vai lá e termina. Isso demonstra para a criança que ela é confiável. Então acredita no teu filho, passa justamente esta confiança. Claro, dentro da sua maturidade, por causa da sua idade. Terceira coisa é o desapego. O desapego em relação a nós, aos nossos filhos, e dos nossos filhos em relação a nós. Mas na educação, principalmente em relação do filho em relação a nós. Precisamos tirar toda forma de superproteção. Às vezes nós achamos que superproteger os nossos filhos é um caminho bom, porque o mundo aí fora é cruel, mas não ajuda na educação. A superproteção não ensina ele a se preparar para a vida. Ele precisa aprender que dentro de casa tem uma proteção, dentro de casa tem amor, tem carinho, e daquilo que ele vive dentro da sua casa também fora. Então vai ensinando o seu filho desde pequeno a se desapegar, a não ficar totalmente ali agarrado, como se diz, o umbigo, com os pais. A quarta coisa que eu quero falar é sobre a conscientização, que está dentro desse desapego. Quando você ensina o desapego ao seu filho, você ensina ele, porque a educação ela não é algo que se aprende sozinho. Isso é passado. Então você precisa conscientizar, passar para ele em relação à realidade da vida, em relação às coisas que acontecem, que muitas das vezes existe uma fantasia. Você, como um adulto, como pai, mãe responsável, tem que passar para ele justamente as realidades, renunciar. Muitas das vezes ele vai precisar renunciar a coisas, ele vai ter que fazer escolhas, e isso é preciso conscientizarmos a ele, essa importância. O quinto ponto é a responsabilidade. Quando você conscientiza, você passa para ele a responsabilidade. Tudo na vida, todos os nossos atos, para ser uma pessoa livre, eu preciso ser responsável. A responsabilidade está dentro da minha capacidade também de suportar as coisas que acontecem. Eu preciso ser responsável pelas atitudes que eu tomo. E você precisa ensinar isso a ele, que os seus atos e seus comportamentos vão levar ele a algumas consequências, sejam boas ou ruins, mas ele tem que ser responsável diante disso. E vai ensinando o teu filho. Jogou os brinquedos no meio da casa, tirou da caixa, ensina ele a botar de volta. Isso é ensinar a ser responsável. Desde criança, vai ensinando o teu filho. E por último, a cooperação. Cooperar significa você não ser mordomo, não fazer tudo para o seu filho. Às vezes nós usamos a palavra empregado, empregada. Eu ser mordomo porque ficou a coisa mais leve. Então não seja mordomo do seu filho, mas ensine a ele que dentro de casa temos que cooperar um com o outro. Cooperamos, ajudamos. Então, ensine, influencie o seu filho, eduque-o para valores que nós podemos dizer assim, sim, valores cristãos,
claro, mas valores superiores como o amor, a alegria, a gratidão, entendeu? Valores que nós podemos dizer que são valores universais, valores que trazemos frutos bons, a graça de Deus para o nosso coração. Então é isso que gostaria de partilhar com vocês. Obrigado por este momento. Para mim é um pouquinho complicado às vezes gravar pessoalmente, não acostumei muito o cara a cara, olhar nos olhos, e às vezes ficar diante de uma câmera é difícil, é complicado às vezes, mas me deu esta missão e eu estou cumprindo. Que Deus abençoe, espero que vocês tenham compreendido o que foi passado, o objetivo, que é justamente formar o caráter do seu filho. Não esqueça, você é o maior influenciador na vida dos seus filhos, principalmente quando estiver dentro da sua casa. Você forma, você ajuda nesta formação do caráter. Claro que não só você, o mundo vai também influenciando os amigos, a escola, onde quer que ele esteja. Mas é importante que você faça também o seu papel. Que Deus abençoe, ilumine cada um de vocês. É um prazer estar sempre a partilhar e à disposição do Adonai. Que Deus os abençoe e ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.